Olá pessoal, bem-vindos a mais um Tirinhas. Vamos continuar com o tema do obscurantismo, cómics obscuros. Coisas mesmo obscuras. Muito, muito obscuras mesmo. Em que voltamos a dizer aquilo que já dissemos uma vez: quem não tiver destas coisas na coleção não é verdadeiramente um colecionador. Certo. E não gosta de arriscar. Ou seja, este era o tempo em que nós... Certo, compras por impulso. Compras por impulso. Às vezes, deixa-me experimentar isto a ver se é bom. Sim. Mas tu? Sim, perfeitamente. A primeira coisa que eu vou falar é de um livro escrito pelo Michael Straczynski. Foi isto que me fez comprar, foi de ser do Straczynski. E chama-se Delicate Creatures. Isto não é propriamente um cómic, por assim dizer. Isto é mais uma história ilustrada, embora com bastante qualidade e com os desenhos muito suaves que se aplicam ao tipo de história que é. Isto é a história das tais Delicate Creatures, que são basicamente fadas ou criaturas semelhantes a fadas, criaturas mitológicas assim, que vivem dentro das paredes de um castelo onde habita uma princesa. E a personagem principal, que é uma dessas fadas, então, é a Trifle, ou seja, é uma trivialidade. E é a história acerca do fascínio dela com o mundo dos humanos. Ela não percebe as coisas de que ouve a princesa, que é uma menina, a falar, mas tem muita curiosidade em descobrir, até que depois vem o que ela chama os homens verdes, por causa dos uniformes que eles trazem, e depois aquilo mete assim um bocado de tendência política pelo meio da história. Embora o fundamento não seja esse. O fundamento desta história é basicamente o poder das ideias ou das ideologias e das ações que nós temos uns para com os outros e as consequências disso. Porque depois os tais Delicate Creatures começam a sofrer por causa dos humanos e por tirarem a princesa dali e pelo tipo de... como direi, o tipo de energia que eles têm, por assim dizer, não é? Basicamente são os tais homens verdes, como ela diz, são seres muito negativos. Vamos pôr as coisas assim. Isto saiu em hardcover e só há em hardcover. Só a mesma versão capa dura e tem daquelas capas dust cover. É mesmo assim, mas não é uma coisa muito falada, é uma coisa que desapareceu assim, embora haja alguns na livraria do costume, não é? Certo. Ainda há alguns números, portanto, se falarem com o Vasco, de certeza que os arranja. Eu aconselho isto, eu gostei bastante desta história, eu gostei bastante da arte. É simples e não se torna demasiado pesado nesta história das temáticas e ou seja, tem-nas, mas nem é demasiado óbvio, nem tenta impingir nada. Basicamente é isto. Lá está. É para quem gosta de fantasia, então. Sim, é para quem gosta de fantasia. Mais... Sim, aquilo acaba por ter um bocadinho lição de moral, tem ali um lado, aquilo é quase como se fosse uma história para crianças também. É assim, é diferente, não é muito conhecido, como vos digo, e aconselho vivamente. Os Straczynski escreveram isto muito bem. Muito bem. Eu ia buscar ao meu extenso arquivo de tralho. Bem, fui buscar uma coisa que eu gostei muito. Ou seja, na mesma altura em que comecei a mandar vir coisas da Image dos Estados Unidos, houve uma capa que me chamou a atenção, que era uma coisa chamada Protectors. Isto era da Malibu Comics, que é a empresa que ajuda a Image a ser fundada. E então, o que é isto? É um supergrupo com base em personagens da antiga Centaur Publications que tinham caído em domínio público. A maior parte deles nem sequer conhecia. Eu tenho ideia que se calhar é uma das primeiras utilizações de personagens do domínio público. Hoje em dia é muito feito pela IDW, com alguns personagens. Sim. Isto é desenhado pelo R.A. Jones e em alguns... o primeiro desenhador disto é um rapazinho chamado Mike Deodato, que mais tarde vai se tornar famoso. Então, basicamente, é a história de um supergrupo num universo em que os super-heróis apareceram nos anos 30 e vão aparecendo por ali à frente. Qual era para mim o interesse destas histórias? É que, além de ter um certo conteúdo político, isto não andávamos sempre já não é do tempo em que era só porradas e super-vilões, havia um contexto político pela história, havia aqui uma complexidade de nós queremos perceber quais era o arco que havia por trás. Por exemplo, o Presidente dos Estados Unidos é um gajo que tinha sido um dos super-heróis nos anos 30.
Ou seja, podemos pensar aqui um bocadinho, uma mistura entre um bocadinho a Watchmen, não estamos a falar da qualidade da história, nem comparemos, não é? Mas esse tipo de introdução, ou seja, é muito o impacto dos super-heróis num universo mais realista. Ok. E esse para mim era a grande vantagem dos Protectors. Ok, o que é que aconteceria quando os super-heróis têm uma grande ligação com o governo, vivem num mundo muito mais real, não é? Há super-vilões e há super-heróis, mas eles são mesmo super-heróis, não? Eles têm poderes, ao contrário do Watchmen, que só o Dr. Manhattan é que tinha. E isto vai explorando todas essas vicissitudes, as intrigas políticas, o combate. Depois é uma história como um grande cast, há mortes logo de alguns personagens pelo meio. E eu acho que isto foi uma boa tentativa. Infelizmente a Malibu só fez isto durou era para durar 6 números, era uma minissérie de aproveitamento disto, mas foi ter sucesso que foi até aos 20. Bom. Mas se calhar aí já foi esticado porque depois, como era típico nesta altura, perdeu um bocado o norte. Mas os conceitos dos personagens eram muito, por exemplo, um dos meus favoritos era o Gravestone, que era basicamente um personagem todo preto que usa parece a caveira do Punisher. Ou seja, assim um Batman, mas mais dark. Tem esse contexto político. Mais para a frente nós vemos isto em muito tipo de edições e eu acho que é para mim um dos primeiros casos, pelo menos que eu lido com isto, em que temos a preocupação dos super-heróis num universo mais realista, esquecendo a sacrossanta obra que é o Watchmen, que em si já é uma coisa fora, não é? Pronto, isto além dos 20 números teve minisséries a explicar, ou one-shots a explicar os personagens todos. Chegou a entrar na onda das capas variantes. Eu não tenho aqui, mas por exemplo, acho que há um episódio, acho que é uma capa mas tudo o que é anos 90 tinha essa praga. Certo, mas ele tem uma coisa engraçada, não é uma capa variante. O que acontece? Há acho que é o número 5, em que um dos personagens é baleado. Então a capa toda tem uma bola no meio e trespassa o livro. Ok. São coisas engraçadas. É daquelas coisas que isto nunca foi republicado, nunca teve assim continuidade. O próprio desenhador R.A. Jones não é muito conhecido. E é uma pena, porque acho que era uma boa tentativa, mas depois o que é que acontece? A Malibu, entretanto, criou o Ultraverse, que é também outra coisa muito obscura, mas que chegou a ser comprado pela Marvel. O Ultraverse chegou a ser integrado até no universo Marvel, com o Ultraman e mais a Mantra e... Pronto, e eles acabaram com esta continuidade, porque eram os Protectors e havia uma coisa chamada os X-Mutants, que era acho que era um jogo de computador da Sega Genesis, ou Dinosaurs for Hire, já não me lembro. Eles tinham essas franquias, porque a Malibu está muito ligada a jogos. Não me recordo. Eles chegaram a fazer aqui um mega crossover, mas depois aquilo... X-Mutants tenho ideia disso. Pronto, eu não tenho a coleção completa, já tentei arranjar, já tenho até o número... Eu na altura tinha tudo, até o número 12, e quando há um primeiro crossover chamado Genesis, que dá aqui uma volta, sei que isto acabou no número 20. Pois. E acho que morreu toda a gente. Mas deram um fim, não é? Sim, deram um fim de morre. Mas ao menos é um fim condigno, não é? Não é do género, ficou a meio porque não nos apeteceu lançar mais. Pronto. Ainda queria falar de mais uma coisa que eu não tenho porque são muitos números e eu só descobri isto mais tarde. Eu também mas já vão perceber o que é que eu quero dizer. Para os ingleses isto não é obscuro. Eles lançaram em Inglaterra pela Fleetway Sonic the Comic. Sim, estamos a falar do Sonic da Sega. Não é essa parte que eu acho interessante. A parte que eu acho interessante é que eu vim a descobrir que existiram no meio destas revistas, que foram mais de 200, atenção, existiram cómics de Shinobi, do Streets of Rage e do Golden Axe também. É isso, Golden Axe. Para além de Alex Kidd e outras franquias da Sega. Mas principalmente chamou-me a atenção o facto de terem histórias de Shinobi, de Golden Axe e de Streets of Rage. Eu estive a ver, se eu quisesse colecionar os números que têm estas histórias, são à volta de 60 revistas. Portanto, não vai ser fácil de encontrar, porque isto já é antigo. A arte não é nada de especial, isto arranja-se online, eu já li online. Não é nada de extraordinário. É mais pela curiosidade de se ler umas histórias de um mundo que vem um bocadinho do tempo em que os jogos tinham manuais e os manuais é que eram a história dos jogos. E os backgrounds vinham lá. Sim, completamente. Então eu lembro-me de ter o Golden Axe e o manual
explicar quem era o Gilius Thunderhead, quem era o Axe Battler, quem era a Tyrese Flare e alguns dos inimigos também, alguns dos bosses também tinham um bocadinho de background, que era sempre bom de se ter. Quando a pessoa se cansava de jogar um bocado, ia ler o manual e até estava ali entretido a ver as figurinhas que eles fizeram. Acabam por funcionar um bocadinho como artbooks, quase. Os artbooks, aquilo era mesmo, lembro-me dos Monkey Islands, por exemplo, terem os King Quests. Um dos primeiros jogos que teve efetivamente artbook foi o StarCraft. O manual de StarCraft tinha mesmo textos completos a dar background de história in-universe. Estes textos eram in-universe, não era ninguém a dizer isto acontece assim porque acontece assim, não. Era o mesmo dentro da própria história. Ia tendo arte pelo meio, portanto, acaba por funcionar como artbooks. E estes cómics, eu creio que valem a pena mais pela curiosidade, e porque para mim, quem gosta de uma coisa como Golden Axe ou Streets of Rage ou Shinobi, qualquer coisinha que venha à mão acaba por matar a fome que há dessas franquias que desapareceram completamente do mapa ou foram assassinadas em alguns casos, como a Golden Axe. Mas isso seria para outro tirinhas. Nunca comprei o Golden Axe Beast Rider. Se vocês se lembram do que era o Golden Axe original, não tem nada a ver. Passou a 3D, visto de trás como a maioria dos jogos. First person shooter? Não é first person, é third, mas é daqueles vezes as costas do personagem. É só com a Tyrese Flare, não tem modo cooperativo, ou seja, não podem jogar dois jogadores ao mesmo tempo. E a cena é que ela tem montadas, ou seja, aparecem criaturas, dragões, etc. Mas é muito mal feito. É muito mal feito. Os gráficos são péssimos e a jogabilidade é péssima e não tem nada daquilo que tornava o jogo clássico um clássico. Certo. Pronto. Estes cómics, para vocês terem uma ideia, Shinobi teve 5 histórias, mas eram histórias grandes. Aquilo acaba por ser, por exemplo, o Shinobi, a primeira história aparece nos primeiros 6 números e depois há uma segunda na segunda metade da primeira dúzia e está ali assim, e ao mesmo tempo também tem ali uma história do Golden Axe. Portanto, acabam por ser histórias completas e extensas. Streets of Rage foram 3 histórias e Golden Axe foram 2. O Shinobi foi o que teve mais. São coisas que eu aconselho para quem gostar deste tipo quem gostar de jogos antigos e para quem tiver a curiosidade de ler algumas histórias dos seus personagens. Não vão à procura de grande arte, porque não é grande arte. Aliás, eu acho que não há nenhum artista aqui conhecido, nem nenhum escritor conhecido. Também não esperem grandes argumentos, é só mesmo a curiosidade de ver em cómic uma historinha do que era do nosso tempo mais jovens. E pronto, de arqueologia por hoje ficamos. Sim. A seguir vamos dedicar-nos à espeleologia, vamos para uma caverna à procura de uma coisa ainda mais estranha. Certo. Mas esse aí vamos à loja. Quem quiser juntar-se a nós, pensem assim em coisas que considerem obscuras e que aconselhem, ou então que não aconselhem, mas coisas que sejam... Nós não estamos propriamente aqui a aconselhar, pelo menos assim. Não, pois, exato. Isto estamos a falar de curiosidades. Eu, por acaso, aquelas de que falei, aconselhei. São o Protectors eu também recomendo. Umas mais que outras, mas pronto, cada um com as suas coisas, não é? O programa fica por aqui, então, não é? Certo. Até à próxima, então, e obrigado por estarem desse lado.